Paulo, a vocação para ser apóstolo. Continuando o assunto anterior, nós podemos observar no texto ao lado de Atos capítulo 9, versículo 15, que está grifado aí em amarelo e o texto vermelho indicando que é Cristo falando. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A transcrição do texto nos deixa bem claro que Ananias não queria ir de maneira nenhuma ao encontro de Saulo, mas pela imposição da revelação, ele não teve outra alternativa. Mas somente por essa segurança é que Ananias pôde ir ao encontro de Saulo. Porque se tinha um homem que estava com medo, naquele momento chama-se Ananias. E se não fosse a manifestação de uma revelação, Ananias com certeza teria pensado mais vezes antes de ter ido ao encontro de Saulo. Ainda apresentando uma correlação deste texto com a profecia lá de Salmos, eu trouxe dessa forma mais uma vez. Isso aqui eu apresentei na primeira lição e quero apresentar novamente. Talvez você não veja correlação nenhuma. E nós não vamos também desbruçar sobre esta profecia de Salmos 68, versículo 27, que se trata de Benjamim, o menor deles, na frente com os príncipes de Judá, com suas tropas, com os príncipes de Zebulon e com os príncipes de Naftali. E aí eu trago a comparação com Atos, capítulo de número 9, versículo 15, onde ele é um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, a correlação que eu quero trazer desse texto é a questão dos reis e dos filhos de Israel, que se aplica aos príncipes de Judá, aos príncipes de Zebulon e aos príncipes de Naftali. Ali está o menor deles, na frente. Você pode ver aqui, na frente. E aplica-se exatamente o cumprimento desta profecia em Saulo, o pequeno de Benjamim. Aí tem a confirmação do próprio apóstolo, do próprio Paulo, em Filipenses 3,5, onde ele obedece todo o ritual, toda a cultura judaica, sendo circuncidado no 8º dia, comprovando que é da tribo da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, mostrando a confirmação deste texto. Isto só é uma parafrase, tá? Só um complemento. Talvez você não acredita nisso. Se fôssemos desbruçar sobre esta profecia, mostraríamos outras circunstâncias, outras relações, para confirmação, mas não é assunto dessa lição, tá? Isso aqui eu trouxe só um complemento para você ter a noção como os textos estão sempre ligados um ao outro, e que fiquem bem atentos quem lê, quem avalia, quem examina as Escrituras, porque você pode passar sem perceber por uma grande revelação. E como você pode ver aqui na sua tela, eu fiz uma interrogação sobre apóstolo. Vou repetir novamente o tema da nossa lição. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Agora eu vou ler fazendo a minha interrogação. A vocação para ser apóstolo? Após Saulo recuperar suas forças depois da experiência que teve, que não deixou dúvidas nenhuma, Paulo se levanta imediatamente e começa
a pregar a Cristo, a Jesus, o Cristo, nas sinagogas. Como você está vendo no texto ao lado, o esforço empreendido por Saulo era extraordinário. Então Paulo tinha todas as ferramentas para não duvidar do que tinha sentido, do que tinha vivido e presenciado naquele momento. Porque além da força e do poder inexplicável que ele estava sentindo naquele momento, tinha o próprio testemunho de Ananias dizendo para ele que ele era um vaso escolhido. Então não tinha como ele refutar esse fato. Ele era um vaso escolhido. Ele não tinha uma opção para se esquivar do seu compromisso. Ali ele foi selado, e selado pelo próprio Cristo. A vocação de Paulo era incontestável, porque as experiências que ele teve não tinha como disfarçá-la, pintá-la de outra forma. Foi presencial. Então não tinha dúvidas. E para selar a certeza de Paulo, quando ele teve o contato físico com Cristo, poderia, né, depois da experiência de não querer acreditar, mas com o testemunho de Ananias, dizendo para ele, porque essa revelação foi revelada apenas para Ananias e não foi para Saulo, quando o Senhor disse para Ananias, vai, porque este é para mim vaso escolhido. Saulo não sabia disso, Paulo não sabia disso, Saulo não sabia disso, é uma confusão com esse nome, né? Saulo não sabia dessa informação. Certamente Ananias passou essa informação para ele. Imagina o cenário, Ananias virando para Saulo, dizendo, Ananias, a revelação que tive de vir aqui, revelou-me que tu é um vaso escolhido. Então a vocação de Paulo é incontestável. Não tem como ele contestá-la. Agora, quando eu aplico a temática da lição em uma interrogativa, o negócio pode mudar, ou muda praticamente 360 graus. A vocação para ser apóstolo. Por que eu faço essa interrogação, esse tema interrogativo? Porque o apostolado de Paulo foi questionado o seu ministério inteiro. Nós não encontramos outro personagem, além de poucos, tipo como Dr. Lucas, que escreve justamente as cartas que está ali ao lado de Paulo e o reconhece como apóstolo, e tantos outros que estão próximos dele, como apóstolo. Mas quando eu falo outros, que não vemos outros dando testemunho do apostolado dele, são os 11, são os 12. Porque como você observa aqui na tela, eu botei mais abaixo. E Matias? Já que nós vamos entrar no assunto de Matias, eu quero mostrar antes para vocês que Paulo, no transcorrer do seu ministério, aqui nesse processo do capítulo de número 9, já a partir do versículo de número 20, vou aqui circular para vocês, de número 20, ele já saiu para as sinagogas na condição de apóstolo. Mesmo depois que Matias já tinha assumido a 12ª cadeira, ou o 12º lugar. Porque não existe o 13º apóstolo, são 12. A história do apostolado são 12, remete às 12 tribos. E como é que fica o apóstolo Paulo? Fica na condição de 13º apóstolo? É para se pensar, tá ok? Isto é a nossa escola bíblica, isto
é nossa EBD. Às vezes nós é que não queremos desbruçar em cima desses assuntos porque achamos complicado, mas não é complicado. Não é difícil de compreensão. Porque quando eu tenho o próprio apóstolo dizendo a partir deste momento, a partir do versículo de número 20, de Atos 9, considerando-se como apóstolo, disse, aonde é que está isso? Vamos para a nossa leitura, a leitura oficial da lição. Você vai observar isso claramente. Versículo 17. Olha só como ele diz. Você na leitura, rapidamente, você não vai observar o que ele está falando. Mas imagine que você esteja ouvindo ele falando. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Veja bem, vou ler novamente para você, talvez você possa pegar agora. Nem tornei a Jerusalém. Nem tornei quando? Quando houve a manifestação dele, né, com Cristo. A ter com os que já antes de mim eram apóstolos. O que foi que aconteceu? No versículo 20, após ele recuperar as forças, logo ele sai da sinagoga e pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Isto se remete ao deserto da Arábia. Exatamente aqui, deserto da Arábia, para a Arábia. E voltei outra vez para Damasco. É onde se remete o versículo 20, pregando nas sinagogas. Aí ele continua dizendo que após 3 anos, aí que ele foi para Jerusalém, ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Outro detalhe para vocês aqui, quando ele resolve voltar para Jerusalém, na condição de cristão, tem um negócio interessante, porque ele não volta na condição de apóstolo. Tá? Para todos, ele é conhecido como discípulo. Está onde? Venha comigo aqui na tela. É Atos capítulo 9, versículo 26. Veja só o que Paulo diz. E quando Saulo, na verdade é o Dr. Lucas, né, fazendo um registro da história de Saulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha aqui. Eles não estavam acreditando que Paulo fosse discípulo e não apóstolo. Por quê? Porque o quadro dos 12 já estava completo. Não existe o histórico de 13º apóstolo. Deus é tão tremendo na vida de Saulo, que ainda é Saulo aqui nesse ponto de vista, que se não fosse por Ananias, Paulo não teria conseguido se aproximar dos irmãos em Jerusalém. Porque Paulo só conseguiu se aproximar dos irmãos em Jerusalém por conta de Ananias. Porque Ananias teve a revelação aonde foi direcionado a Paulo e deu relato de tudo o que aconteceu na vida de Saulo. Se não fosse Ananias na vida de Saulo, a vida de Saulo teria sido mais complicado ainda. Primeiro, para você entender, quando Ananias visita Saulo
Paulo resgata suas energias e que ele dá início ao seu ministério, não formalmente, mas informalmente, tá? Informalmente, porque aqui nessa condição, o Espírito Santo ainda não o separou. Ele está na condição de observação, naquela sede do novo convertido, de sair pelas ruas pregando o evangelho a 24 horas. Ele está naquele impulso. E o interessante é que, como ele começa, ele termina o seu ministério. Isso que é o mais interessante. Mas é importante você não esquecer que Paulo ainda não está separado para o ministério. Tá? Isso aqui é os acontecimentos pós-conversão. Isso é muito importante. Então é este tipo de coisa que a gente traz à tona para que você possa compreender o que acontece e o que aconteceu na vida de Paulo e sobre o seu ministério. Como você já tem observado o quão foi difícil a vida de Paulo, ou de Saulo, é uma mistura desses dois nomes, porque a gente sempre usa o nome de Paulo e agora quando faz a aplicação do uso correto do nome de Saulo, existe esse conflito, né? Mas a gente vai se adequando aqui de acordo com a temperatura. Quando houve esse convencimento de que Saulo não era aquele lobo que estava se filtrando nas ovelhas para devorá-la, né? Isso dá por conta de Ananias. Nós acabamos de ler, vamos ler novamente o texto, que está em Atos, capítulo de número 9, versículo 26. Eles não estavam acreditando que Paulo era um discípulo. Veja bem, eles não estavam acreditando que Paulo era um discípulo. Mas para Paulo, nessa condição, ele já se considerava um apóstolo. Agora, quais as propriedades que Paulo tem para afirmar que ele era um apóstolo? Porque o quadro já estava completo. Eu quero insistir novamente nisso, como eu já pesquei vocês pelo ouvido. Isto se remete ao que eu falei no assunto anterior, na sua conversão. Agora você vai entender o porquê que Cristo tinha que se manifestar pessoalmente para Saulo. Está em Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 21 a 26. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que quando eles foram destinados para um monte, para a espera do Consolador, no dia de Pentecostes, no intervalo de 10 dias, o apóstolo Pedro resolve, entre os demais, a completar o quadro do apostolado, do número dos apóstolos, porque estava faltando um, e precisava, na concepção de Pedro, estar os 12 para receber a vinda do Espírito Santo. Eles não tinham essa permissão, eles não tinham essa autorização, tá? Para fazer isso. A ordem era para orarem e orarem até que do alto vinha-se o Consolador. Não era para ele fazer nenhuma cerimônia. Mas o que acontece? Aqui nós vemos a construção do primeiro estatuto dentro da igreja. Paulo, ou Pedro, ele articula com os outros apóstolos e cria um estatuto para ser apóstolo. Quais eram os critérios do apostolado? Quais eram os critérios para ser um apóstolo? Dos indicados ao apostolado. E quantos eram?
2 foram indicados para o cargo ou para assumir a posição do que estava faltando, que era a posição de Judas, o traidor. E 2 nomes foram cotados. Um foi o de José e o outro foi o de Matias. Quais eram os critérios? Os critérios estão no versículo 21 do capítulo 1. Né? O que Pedro disse? Pedro disse que os critérios dos candidatos seria aquele compatível que tivesse acompanhado Cristo desde o batismo até a ascensão. Desde o batismo até a ascensão. Se os candidatos ao 12º apóstolo não cobrisse ou não cumprisse essas prerrogativas, não correspondia ao cargo. O que aconteceu? É muito interessante o que aconteceu aqui nessa reunião, na construção desse estatuto. Quando eles elegeram e separaram, passaram pelo crivo, Matias e José, aí fizeram a primeira intercessão. Pedro levanta a voz juntamente com os 11 e intercede para que o Senhor responda, confirmando aquilo que eles estavam estipulando naquele momento. Você sabe o que aconteceu? Silêncio absoluto. Nem sim e nem não. Tá? Silêncio absoluto. Quando eles perceberam que o Senhor não ia responder, e eu tenho um porquê que ele não respondeu, não é assunto dessa lição, como também não é dessa lição assunto de Matias, mas é importante eu trazer isso para reafirmar a questão do apostolado do apóstolo Paulo e a dificuldade que ele teve de comprovar, de manter-se íntegro no que ele estava pregando, que era o seu apostolado. O apóstolo Pedro, por falta da resposta do Senhor, resolve o problema por eleição. Então foi colocado Matias e José sobre a sabatina de eleição. E o escolhido foi Matias, por eleição. Ok? Então, qual era a prerrogativa para ser apóstolo? Tinha que ter acompanhado Cristo desde o batismo até a ascensão. Ter visto Cristo, ter estado com Cristo. E aqui nós encontramos a resposta de por que Cristo tinha que se manifestar para Paulo. Porque ele era um vaso escolhido, ele era o apóstolo dos gentios, como ele mesmo descreve isso. E com essa confirmação, com essa parte concreta, que Paulo, depois da sua conversão, ele já se considerava apóstolo, era por conta disso. Porque ele esteve com Cristo, ele vivenciou o próprio Cristo. Em outras passagens, nós vamos ver Paulo dando testemunho que ele foi até o 3º céu. Isto resolveria o problema da questão do estatuto criado por Pedro lá no monte, antes da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então Paulo era literalmente um apóstolo. E como é que fica Matias? Aqui nós temos 2 tipos de apóstolo. Nós temos o apóstolo por eleição e temos o apóstolo separado por evidências concretas, de Cristo, do próprio Cristo, ou separado. Nós temos o apóstolo por eleição e o apóstolo separado pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo. A confirmação está onde? Onde o Espírito Santo separa Paulo para o ministério. Ok? E aqui nós finaliza essa parte da lição, da 4ª lição, trazendo esse resumo um pouquinho. Isso é um pouquinho, uma pitadinha da revelação. Só para você entender, eu vou fazer você pensar, está aqui o texto ao lado,
é Atos, capítulo de número 1, versículo 21 a 26. Você pode acompanhar todas as referências que mostramos anteriormente. E que Deus continue nos abençoando.